Chama na Botina é o seu programa que tem o apoio institucional da Rede Agro Mulher Mais, a ProSoja e Sind Balsas. Também os patrocinadores: Estratégia, Cordial Agro, Mardiza Valtra, Reativa Consultoria Agronômica, Lavronorte e Casa Sertaneja. Mais um Chama na Botina, esse é o programa Cast semanal, né? E essa semana, a gente já não está mais no mês de outubro, né? Falando aí de Outubro Rosa, mas todos os meses a gente fala aqui de algum tema ligado à saúde, né? A gente sempre busca trazer pessoas que vão contribuir e principalmente orientar as pessoas a respeito de temas ligados à saúde do homem, da mulher, das crianças, de todo mundo, né? E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial que fazia já um tempo que a gente já queria trazer esse tema, essa coisa principalmente porque é um tema que dentro do estado a gente percebe que tem uma coisa assim que toda vez que a gente fala sobre isso, pelo menos a gente vê que as pessoas dão aquela baixada na vista, tipo assim, nossa, essa pessoa tá precisando de ajuda e enfim. Mas hoje nós estamos aqui com o Antônio Dino e é um prazer imenso para nós aqui do Chama da Botina ter a sua presença aqui conosco. Muito bem-vindo. Oi, Diana, eu agradeço o convite, agradeço o espaço, tá? E acho que nós vamos ter uma área para conversar. Acho que vai ser bem legal. E obrigada, né, por esse teu tempo. O pessoal que está nos ouvindo aí, vocês estão ouvindo barulhinho de chuva lá fora? Que ela veio com gosto agora. Acabou de chegar, né? Mas, doutor Antônio, como é que a gente... Pode me chamar de Dino, os amigos todos chamam de Dino. Tem certeza? Sim. Bom demais. O Antônio também. Facilita pra Pronto. Tá. Tá, mas eu não sou médico, aí o doutor Sim. Mas é justamente por isso, né? A questão da prerrogativa de sim. que você é advogado. Não, é porque o que acontece? Sim, sou advogado, sou formado em Direito, também não exerço desde um tempo. Tá bom. Mas é porque o que acontece? Como eu sou diretor do hospital, às vezes as pessoas confundem que eu seja médico. Pronto. E aí, às vezes, eu chego nos cantos, já tem fila de gente pra eu consultar. Aí eu tô... Consulta é o outro. E aproveitando para eliminar essa dúvida, então, por favor, Antônio Dino, se apresente. Aqui a gente não costuma apresentar o nosso convidado, a gente prefere que ele se apresente. Então, conte pra gente quem é você. Bom, eu sou Antônio Dino, sou pai de 2 meninos, casado, né, empresário, e que hoje estou à frente da instituição, da Fundação Antônio Dino, que mantém o Hospital do Câncer Aldenor Abelo em São Luís e o Hospital do Câncer Dr. Antônio Dino em Pinheiro. E diretor do hospital, além de vice-presidente da fundação, e estou hoje na frente dessa luta aí, que é o combate ao câncer no estado do Maranhão, tentando levar sempre a saúde para perto dos maranhenses e não o contrário, que acontece. Normalmente é o que acontece, levar o paciente para perto do hospital. Então a gente está buscando essa descentralização do tratamento oncológico, que é todo mundo, se a gente for perguntar hoje, todo mundo tem alguém, algum caso na família, ou amigo, né? Meu pai mesmo já teve 3 cânceres, hoje ele não tem um pulmão, teve um câncer de pulmão, só tem um pulmão, ele teve câncer de pele, tireoide, né? Então, é uma doença que só avança e tem poucos lugares para tratamento, principalmente pelo SUS. Então, acredito que a nossa missão hoje, a missão da Fundação, é exatamente levar o tratamento para perto das pessoas. Sim. E além de tudo isso, né, o que mais preocupa é porque ela é silenciosa. Sim. Ela não tem um sintoma específico que você possa pensar, não, isso pode ser, né? Nós já tivemos entrevista aqui com um médico que disse que, por exemplo, câncer de próstata, que a gente está, né, no Novembro Azul. Muitas vezes o homem, o paciente, ele pode ficar 20 anos sem ter sintomas, sem perceber, né? E ser tarde demais quando descobrir, tratamento mais tardio. Até porque a gente sabe, né, Antônio, assim, que nesse sentido, já vindo para a seara do homem, o homem é bem... relaxado. Eu ia dizer medroso com o exame também. Ele é relaxado. Ele é relaxado, o homem é relaxado.
E aí eu converso disso em casa com minha mulher e ela até me chamou a atenção para um negócio. Ela disse, rapaz, vocês ficam nessa frescura desse exame? Você já viu o exame feminino? Não, porque é invasivo masculino. E a gente é o corpo todo, né? Acaba que na mulher realmente. E a frequência se torna muito maior na mulher do que no homem. Sim, porque a mulher é muito mais preocupada com a saúde. É por isso aparece mais, eu concordo. Sim, aí tu vai ver que inclusive o Outubro Rosa é muito mais divulgado do que o Novembro Azul, né? Verdade. Tem sempre, a mulher tá sempre mais nessa parte. Infelizmente a gente sabe que o CA de mama, ele, né, tardio, ele pode se desenvolver para outras, né, da metástase para outras partes do corpo, e é o que mais mata a mulher. Na verdade, todo tipo de câncer, se diagnosticado tardiamente, ele pode evoluir para outras partes do corpo. Então é muito importante que o diagnóstico seja feito precoce. Por isso que a gente faz as campanhas de conscientização de importância dos exames para diagnóstico precoce. Outubro Rosa, Novembro Azul são exames disso. Tem o Março Lilás, né? Mas só que no Maranhão a gente faz pelo menos a fundação aborda diferente esses meses. Por exemplo, Novembro Azul normalmente seria para chamar a atenção para a importância do exame de próstata, né? Mas lá a gente aborda como saúde masculina. Por quê? Porque no homem, no Maranhão especificamente, nós somos recordistas mundiais em câncer de pênis. Então, a gente tem que divulgar isso, tem que falar sobre isso, tem que pedir que as pessoas fiquem atentas para essa situação. Inclusive também campeões de amputação de pênis, né? É o tratamento. O tratamento é a amputação. É a amputação. Então, quando é diagnosticado precocemente, a gente consegue tirar uma parte do pênis e não tirar todo o pênis, às vezes até a bolsa escrotal. Então, por isso é que o homem... E aí, o que acontece? Por causa do preconceito masculino, às vezes o cara tá vendo ali, porque o câncer de pênis, ele é visual. Então a gente vê uma anomalia no pênis. Aí, o que é uma anomalia? Cara, eu não acredito que um homem não saiba o que é uma anomalia no pênis. A gente olha todo dia, a gente acorda, vai fazer xixi, já vai olhando. Então, se não tá do jeito que a gente olha todo dia, tá diferente, tem uma anomalia. Vamos procurar um urologista. Então, às vezes por vergonha, a gente vê casos lá chega muito, muito complicada a situação. Então tem que fazer uma amputação total. O cara já está com aquele problema há mais de um ano, 2 anos, enfim, já está com problema há muito tempo. Então, quando chega, já não tem mais muito o que fazer para salvar o pênis. E aí, se a gente for ver, e a próstata tem também alguns efeitos colaterais. Às vezes a pessoa fica com impotência ou com incontinência urinária. Então, se a gente for falar, por exemplo, da mama, o que significa a mama para a mulher, eu acho que se for botar na proporção, não que seja competição, mas o pênis vai significar muito mais para o homem. É um símbolo de masculinidade muito maior do que a mama. Até porque a mama a gente pode reconstituir, né? Pode botar uma prótese e tudo. E o pênis fica complicado. Mas quando existe o efeito colateral do exame de próstata hoje, por exemplo, as camisas do Novembro Azul que a gente está vendendo, do Outubro Rosa a gente usa para compra de próteses mamárias para reconstrução mamária. Inclusive nós somos, por causa do Aldo Norabello, por causa do nosso hospital, nós somos o estado que tem o maior índice de reconstrução mamária pós-mastectomia radical do Brasil. A gente tem mais de 85% das mulheres, a gente já faz no mesmo ato a mastectomia e a reconstrução mamária. E no homem, a partir desse ano, a gente está usando a venda das camisas para compra de prótese peniana, para que pelo menos diminua o efeito colateral acho que deve ser realmente. Sim, e diminua o efeito colateral da cirurgia, né? De próstata. Porque quando tem a amputação peniana, não tem muito o que fazer, né? Não tem o que fazer. Então, a gente está tentando usar, a prótese chega a custar R$200 mil. Meu Deus. Mas existem elas de 6 a R$200 mil. É claro que a gente não vai conseguir comprar de R$200 mil. Porque tem que atender um número maior de pacientes. Mas a gente está plantando a semente. Estou num programa de agro, né? Estou plantando a sementinha agora, né? Para poder a gente colher na frente. Nós costumamos usar essa expressão, né? Sempre fala isso aqui. Cada entrevista, cada bate-papo aqui, nós plantamos uma sementinha. Então, é mais uma. Plantando, vamos regar. O que eu acho assim, sabe, Dina, que
a gente tem que falar de forma séria e não de forma lúdica, porque, como você disse, o homem já tem esse preconceito. Então você tem que falar as consequências, tem que dizer o que acontece para ver se isso acaba tendo aquele, poxa, eu vou dar uma olhada, que tá errado. Sim. Né? E sabe o que é pior? É que a gente trabalha com SUS, né? Sim. Então muita gente acha que isso aí acontece porque existem pacientes que são desinformados, ignorantes no sentido de pouco conhecimento, Sim. tá? Mas, cara, eu tenho um amigo que o pai dele foi diagnosticado com câncer de próstata e resolveu que não ia se tratar. Passou 5 anos para começar o tratamento. Nossa! Então, por que ele começou? Provavelmente ele devia estar com uma dificuldade muito grande de urinar e com muitas dores. Aí ele resolveu ir tratar. Mas não precisa nem dizer o que aconteceu com ele. Já estava metastático, com 1 ano ele faleceu. Então, não é só a pessoa, o ignorante, Sim. né, o mal informado, né? O quão bem informado, o sabidão também É o está cultural, né, acontecendo. O problema é cultural, né? O cara acha que, sei lá, veio sozinho, vai embora sozinho. Não sei o que a pessoa pensa, né? Mas tem que estar atento a isso. E o Start fala assim, quando você diz a questão de homem e mulher, a mulher parece que ela se conhece tanto, ela é tão conectada com o corpo, que ela, opa, isso aqui não tá certo, não. Estranhei esse barulhinho aí, tá errado, né? Mas a gente, o homem também sabe, o homem só não vai atrás. A O maioria medo de achar. tem aquela máxima. Ai, que acha. Quem procura acha. Vai, na casa do câncer, vai achar. Só que o caso é se ele vai achar antes ou depois. Né? Mas vai achar. Se ele vai estar em condições e em tempo de fazer realmente Alguma um tratamento que pode dar uma qualidade de vida. Porque eu acho que não é só sobre o tratamento em si, mas é a qualidade de vida que a pessoa tem durante aquele período. Sim. Porque o exemplo que você acabou de dar, a pessoa preferiu viver os 5 anos com aquela dor, com aquele problema, sabendo que estava com um problema, quando ela poderia ter buscado ajuda. Sim. E ter tido uma qualidade de vida, mesmo que fosse só durante aqueles 5 anos, mas provavelmente ele teria tido uma qualidade de vida muito melhor. Provavelmente ele estaria vivo hoje. Exato. E ainda sobrevido, pós, né? Porque o que acontece? A maioria dos cânceres hoje, quando diagnosticados precocemente, as chances de cura são grandes. Hoje não é mais uma sentença de morte. Sim. Então, câncer de próstata é tratável. Nesse caso específico, ele não falou para ninguém da família. E quando o pessoal da família... E quando também começou o tratamento sem falar para ninguém da família. Né? Nossa. Aí, depois foi que a gente descobriu, o filho dele, que é o meu amigo, desconfiou de alguma coisa, ligou para mim para saber se o pai dele estava lá no hospital. Aí foi que eu descobri e disse, tá... Aí ele pegou e assumiu para tentar fazer alguma coisa, mas já estava tarde. Eu acho que muitas vezes a pessoa, eu não sei que idade teria ele, mas algumas pessoas de mais idade, eles têm aquele medo de demonstrar que é frágil, que é fraqueza, não quer que a família sofra. Eu não consigo. Os motivos a gente não consegue saber, mas às vezes é só porque talvez o cara pense, vou ficar impotente. Simplesmente. Deixa eu esperar um pouquinho para ver se melhora. Vamos ver se melhora. Então, por isso que eu disse, a mulher, ela se conhece, mas o homem também se conhece. Ele sabe. A gente sabe. A gente tem, talvez, aquela criação que o homem é mais forte, então o cara não quer procurar um médico porque vai... Mas um homem gripado... Tá fazendo testamento. Eu preciso deixar isso. A gente não é tão forte quanto acha. Não tem aquela musiquinha, a verdade é que eu não sou tão forte quanto eu pensava. Isso me lembrou uma outra cena, inclusive isso vale pra muita coisa. Mas assim, de quando é o hospital? Né? Olhando pra trás, assim, tem quantos anos já de hospital? Essa pergunta é bem legal. Porque assim, a gente tá falando de hoje, mas eu sei que vocês já no meio do caminho aí passaram por vários percalços. Claro. Então assim, hoje vocês são, eu diria... pelo menos pra gente que tá aqui, né, no sul do estado, um pouco mais longe, mas assim, é realmente hoje uma referência. Mas de que ano é a instituição? Eu não sei exatamente o ano que começou o hospital, tá? Inclusive o nome é Aldenora Belo. Todo mundo me pergunta, vocês são parentes de alguém dos Belo? Não somos. O que acontece? O hospital começou quando o governador era o Newton Belo. Newton Belo. E ele tinha uma esposa, chamava Aldenora Belo. E foi ele que deu o prédio do hospital
né? E aí foi colocado o nome de Aldenora Bello. Então, na verdade, Aldenora Bello era a primeira dama da época do Newton Bello. Agora, durante o governo dele, eu não sei em que ano que foi dado, a gente não tem esse registro. Aí, a história do hospital divide em duas etapas, porque quem começou o tratamento oncológico foi meu avô, o médico Antônio Dino. Então, quando ele morreu, em 1976, foi criada a fundação. Minha avó criou a Fundação Antônio Dino. Na verdade, Antônio Jorge Dino. Porque o nome dele era Antônio Jorge Dino. Mas só que ele era conhecido como Antônio Dino. E aí, recentemente, uns 10 anos atrás, o pessoal começava a chamar a fundação de Jorge Dino. Então, minha avó não gostou. Porque ninguém conhecia. Quem é Jorge Dino? Ninguém sabe. O médico era Antônio Dino. Então, a gente tirou o Jorge. Então, agora a fundação é Antônio Dino. Né? E aí, há 48 anos atrás, criou-se a fundação. E daí para frente a gente a fundação administra o hospital, viramos uma instituição filantrópica e vem até hoje. E até 2015, 14, acho que 14, o último ano do governo Rosiano, acho que foi 14 ou foi 15, não me lembro agora. O último ano do governo Rosiano, no último semestre, ela inaugurou o Hospital de Câncer do Estado, que era o Tarquínio Lopes, o Hospital Geral, que passou a ser o segundo hospital. Então é relativamente novo, tem aí 10 anos, né? Sim. No máximo. E depois foi feito alguma coisa de outros hospitais, o Imperatriz, em Caxias, eu não sei como é que está funcionando a rede do Estado, tá? Então não posso falar nada sobre isso. Só aqui tem atendido no São Rafael. Mas é através, eu acho que ele é conveniado com o SUS, ele é conveniado com o Estado, eu não tenho certeza, eu não sei como é que funciona. Porque tem uma lá chamado Amparo. Então, a Vânia, né? Que muitas vezes dá a acolher. Mas o fato é que muita gente ainda vai para São Luís. Sim. Muita gente ainda vai para São Luís. É uma referência, né? É a referência. E aí o hospital foi crescendo e acabou que e os números de casos de câncer foram crescendo muito mais rápido que o hospital. E hoje a gente está lá atendendo. Hoje a gente tem paciente nos 217 municípios, eu não tenho, assim, a menor dúvida que isso acontece. Sim. A estatística não é confiável, porque as pessoas chegam lá achando que não vão conseguir o tratamento, chega lá e arrumam um endereço de um paciente de um parente de São Luís. Então eu sou de Balsas, Tasso Fragoso, Mas eu tô Parnaíba, mas eu tô aparecendo como São Luís. Então o hospital não consegue ver. Inclusive para o Estado não é legal, né? Não é legal. Não tem essa informação para Direcionamento de verba, né? Sim, não, e não só de verba, mas para política de saúde. Então, se todo mundo é de São Luís, por que eu vou fazer um hospital de câncer em Balsas se não tem paciente lá? Mas Um exemplo, né? Sim, né? ok. Mas Mas da estatística, né? nós temos uma amiga em comum que é enfermeira e ela é diretora aqui de hospital. E ela sempre falou pra gente, assim, nas conversas informais, que o número de mamografias que o município libera sobra muitas mamografias. Porque muitas vezes, aí eu não consigo entender, eu não peguei essa informação correta, se as mulheres não comparecem ou se não há pedidos. Então também essa informação eu não tenho, eu não posso falar a respeito. O que acontece? As mamografias pelo SUS. O estado do Maranhão tem, se não me engano, cadastrado no SUS 50 e poucos mamógrafos. A maioria está nos grandes centros. Desses 50 e poucos, tem mais de 25% está em São Luís. Então, em São Luís, sobra mamografia, né? Em Balsas, eu não sei, eu não tenho conhecimento de quantos mamógrafos tem voltados para o SUS e nem como é que é feita essa distribuição nos municípios. Mas eu tenho que ver se os municípios sabem que existe isso. O município sabe, mas se as mulheres... As pessoas... Se está chegando a informação na pessoa, tá? Porque, por exemplo, nós temos o hospital de Pinheiro é a capital da Baixada. Lá tem um mamógrafo que está quebrado há 5 anos. Nossa. Nós chegamos com o primeiro mamógrafo. Hoje eu estou conseguindo fazer 20 mamografias por dia, mas só que meu objetivo são 50. Mas eu ainda estou com uma equipe em treinamento que é um hospital relativamente novo, porque eu consegui comunicar aos pacientes da região que a porta está aberta para vir fazer a mamografia. E lá eles dividem lá em metas, não, em cotas. Cotas. Né, cotas. Então eles são dadas cotas para o município. Então tem município que tem cota de uma mamografia por mês. Eu acho que o município nem fala, porque se falar, não vai convidar ninguém. Fica 10 anos com a fila, né? Um por mês. Por mês não tem como dar certo. Então, a gente está nessa luta de levar também os exames. A gente tem um caminhãozinho de mamografia, Eu ia falar, né, que o Carlinho, que todo mundo conhece, eu acho que em Balsas aqui todo mundo sabe quem é,
que é um Brasil. muito querido. É um cara muito querido, gosto muito dele, um amigo aí para todas as horas. Eu estou tentando fechar uma parceria com ele para a gente trazer para a região aqui esse caminhão para poder levar a mamografia para perto das mulheres, né? É claro que a gente não consegue resolver o problema, mas consegue despertar pelo menos a vontade da pessoa e fazer, ficar curioso. Cara, será que eu não tenho que fazer minha mamografia? E aí já vai começar a cobrar o município e talvez a gente consiga mudar isso. Então, no congresso agora, em outubro, né, das mulheres do agro em São Paulo, esse ano estava lá um caminhão desse, né, montado. Então, as mulheres que queriam fazer, elas dariam nome e CPF. Aí foi feito, foram feitos 100 mamografias. Sim. Mas assim, Durante 2 dias de congresso, né? Muito. E assim, eu achei interessante também a facilidade. Quer dizer, eu não precisei de um exame, do pedido para eu fazer. Sim. CPF, nome, faria, eu saía com aquele exame para. Provavelmente devia ter alguma critério só de idade, porque talvez não fosse ficar numa feira, mas o nosso vai ter os critérios que preconiza o Ministério da Saúde, de idade de início de 40, de 40, isso. Apesar de que, infelizmente, a gente vê meninas jovens, né, 20. A orientação nossa lá é o seguinte: se tiver sentindo um nódulo, porque a menina mais nova normalmente não vai fazer exame nenhum porque é nova. Tá? Né? Carro novo a gente não leva para oficina. É normal. A juventude está a meu dispor. A juventude está ao meu dispor, então eu acredito que nada vai acontecer comigo, eu sou imortal ainda, né? Então quando às vezes sente, já dá para sentir o nódulo. Quando dá para sentir o nódulo, a coisa já está um pouquinho mais complicada. Sim. Então se a gente chegar em algum lugar e tiver uma menina de 30 anos, 20 e poucos anos sentindo o nódulo, bota pra dentro que eu mas eu não vou abrir o leque, senão a gente não consegue atender o público que está na área de risco, né? Na faixa de risco. Isso. E assim, e é tão interessante porque quando você fala que todo mundo conhece alguém, a gente sabe que a estatística é muito ruim para a mulher, que de cada 10, 8 terão. Então, quer dizer, se você botar 10 mulheres sentadas e pensar que 8 daquelas mulheres podem vir a desenvolver o CA de mama, isso é muito complicado. Outra coisa, eu tenho uma amiga. Vou contar 2 casos de amigas. A gente conversando, tomando uma cervejinha, ela falou: ai, meninas, eu senti o nódulo. E todo mundo: e tu não foi no mastologista? Não, vai ficar perto da minha menstruação, isso vai passar. Tá. Resumindo a história, quando ela foi dar importância, aí já tava pulmão, já tava fígado, já tava. Então, assim, foi muito rápido. Em 6 meses, o desenvolvimento foi gigantesco. Mas lembra que no começo da conversa tu disseste que o câncer é uma doença silenciosa? Exatamente. Quando a gente sente o sintoma é porque o negócio já está complicado. Tá longe, né? Por isso é que é tão importante os exames periódicos, o acompanhamento anual da saúde da gente. Agora mesmo um amigo do meu pai morreu em 1 mês. Ele começou a sentir uma dor nas costas, foi lá para o hospital, a gente viu a situação estava tão grave e foi começar o tratamento, ele morreu. Já não tinha mais como. Já não tinha mais como. E uma semana antes eu estava sentado com ele, papai, numa mesa de um café, tomando um café, conversando, né? Ele muito religioso, a gente conversando sobre ações dele, um cara do interior, mas foi rápido, né? E uma outra coisa é que esse dado de 8 a cada 10 mulheres, a gente não deve se alarmar, porque esse é um dado muito alarmante. O que acontece é o seguinte: a população, por vários motivos, inclusive pelo avanço da medicina, a população está envelhecendo mais. Sim. Tá? Então, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo mais chances de desenvolver câncer. Então, isso não é a mulher, é o homem, a raça humana. É a raça humana. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Mas, o Maranhão tem 7 milhões de habitantes, né? Eu não vou saber o número exato de cada tipo de câncer, mas o INCA diz que, estatístico baseado na população, né, nos números da população, que entre 2023 e 2025 nós vamos ter 12 mil novos casos anualmente, 36 mil novos casos de câncer no estado do Maranhão. Tá? Então, ano passado, 2023, a Fundação, o hospital, o Adoniran Belo, a gente diagnosticou e tratou 5 mil casos. Mas só que, qual é a matemática? 12 menos 5, sobraram 7. A matemática não é assim. Porque o que eu disse? São 12 mil novos casos. Dos 5 mil casos que a gente diagnosticou e tratou, o do seu Sebastião foi esse ano, mas
vários já foram cânceres avançados, que deviam ter sido diagnosticados em 2022, 2021, 2020. Então vamos tirar 2.000 pessoas aí. Então os 7 já viraram 9. Aí acontece a mesma coisa nos outros hospitais. Então aqueles que eu não sei, por exemplo, o resto da rede SUS, dos 9, achou quantos? Eu tenho certeza que não achou mais 5, porque nós somos os maiores hoje. Então vamos dizer que tem achado mais 3. Dos 3, mais 1.000, tira dos 9, 3 sobra 6. Só que tem 1.000 aí que tá no antigo. Então dos 6 já viraram 7. Cadê esse pessoal? Onde é que tá esse povo? Porque a gente não achou. A gente vai diagnosticar o caso de 2023 lá em 2030. Não dá tanto tempo. Tem a célula 28. que desenvolveu? Não, desenvolveu. Só que tá calado dentro da pessoa. Como ele não tem acesso à saúde, ele não faz o acompanhamento, ele vai aparecer pra gente lá em 2027, 2026. E aí o novo caso de 2026 já tinha que ter sido diagnosticado no ano de 2023. Então, esse número é muito cruel. É por isso que a Fundação tem tanta pressa em fazer novos hospitais para poder levar esse tratamento para perto das pessoas, porque a gente sabe que os números de 2025 em diante eles não vão diminuir. A população está ficando mais velha, tem hábitos alimentares, bebida, tabagismo, genética, né? Então esses números vão aumentar e a gente tem que o Maranhão tem que estar preparado, a gente tem que ter algum lugar para que nossos amigos, nossos conterrâneos, nossos parentes vão. E aí a gente está nessa luta, é uma das coisas que eu vim fazer aqui também. Né? Sim, que nem você falou, né, uma dor nas costas, muitas vezes as pessoas tomam analgésico, acham que é uma coisinha, eu me agachei errado, a velhice também já vai me dando isso, e daí não se preocupa com o que realmente é. E foi passado uns dados aqui para nós, são 500 pacientes de Balsas. São mais de 500 pacientes de Balsas hoje, né, fazendo tratamento oncológico. Mas aí a gente pensa o seguinte, desculpa, o paciente, quando ele faz o tratamento, ele passa alguns anos no tratamento, 2 anos e tal. Depois ele passa até 5 anos fazendo acompanhamento. Para remissão. Para remissão. Então vê quantos pacientes tem. O 500 é o que tem de pacientes sendo tratados. Mas imagina o tanto de gente que está em remissão, o tanto de gente que nem está indo fazer a remissão, porque pelo SUS é muito difícil marcar uma principalmente em Balsas, que é muito longe. Sim. Então tem uma lógica também muito desfavorável. A pessoa está doente, ela vai, mas aí o médico deu alta. Acabou. Tô bem, não vou mais acompanhar, né? E aí, o que acontece? Não faz acompanhamento. Faz acompanhamento. E aí, o que acontece? A maioria tá bem, mas tem um outro que escapa. Não tá tão bem. O câncer é traiçoeiro, bem traiçoeiro. A gente tem um caso Nós aqui, temos casos aqui. vários casos aqui, né? Tem vários casos, mas tem um caso. Tem uma amiga nossa, por exemplo, da Valesca, foi muito rápido, né? Entre ela ter tido, por exemplo, o diagnóstico, o tratamento e depois ter tido o alta e ter o retorno, quer dizer, foi muito rápido. Eu lembro que, eu fiquei sabendo que ela tinha tido alta, foi aniversário dela e um mês depois ela já tinha voltado pro tratamento e logo depois faleceu. Então, assim, foi muito rápido. Então, eu acho que o alerta realmente que fica disso que você está falando, para mim, muito claramente principalmente essa alta, né? Quer dizer, a pessoa tem alta, não é uma alta definitiva, né? De cura, mas é realmente de necessidade de acompanhamento. Quando ele teve uma alta, o paciente tem uma alta, ele tem uma alta de cura daquele câncer que ele estava tratando. Especificamente aquele, né? Mas não significa que não vá surgir nunca mais nada em lugar nenhum. E o câncer é traiçoeiro. Então, e às vezes a pessoa tem tanta, sei lá, genética é muito forte ou alguma coisa, algum outro fator que acaba aquele câncer aqui, mas saia logo ali no outro mês. Entendeu? E eu vejo assim, muitas famílias que têm casos e as pessoas pensam, não vou fazer porque isso aconteceu, né? Então eu sempre brinco, assim, pelo que a gente já pesquisou das mulheres, né? Até onde eu consegui chegar, a gente tá um pouquinho que sossegado nesse sentido lá na minha casa, né? Mas as antigonas eu também não sei. As antigonas, aí é que tá.
Rapaz, Naquela época. eu vi um negócio umas semanas atrás que eu quase morri de rir com minha mulher lá em casa. O programa do Silvio Santos tinha um programa Namoro na TV. Sim. Vocês lembram, né? Pronto, nós somos mais ou menos. E a mulher da minha idade já era Aí a pessoa chega lá, tá lá aquela mulher, aquele cara lá, aí tá se apresentando. Como é teu nome? Não, meu nome é Maria. Você tem quantos anos? Não, tem 18. A mulher parecia ter uns 40. Exatamente. Com 40 já era uma velha no ponto de ladeira abaixo mesmo. Já é avó, né? Avó e tal. E morria com 70 anos, 60 e poucos anos. Então, às vezes, não dava tempo de desenvolver. Então, essas pesquisas mais para trás mesmo, né? Aí a gente é diferente. Então, essas estatísticas eram muito diferentes. E fora não que a tinha tantos alimentação. exames também. A alimentação era diferente. O pessoal dormia cedo, né? Dormia cedo, A qualidade de vida era outra. O ar que respirava era outro, a alimentação era outra, né? Então era tudo diferente. Então essa estatística lá para trás não existe muito. Muito Mas certa, né? hoje a gente vive muito. Minha avó tem 97 anos. Vai fazer dia 4 de janeiro. Meu avô morreu com 99. A minha genética também é Meu- essa. Eu falo pro meu marido, tá lascado. Minha avó morreu com 104. 104, Vai longe. Vai longe. E o avanço da medicina tá fazendo a gente. E fora que eu sou a louca dos exames, né? Eu tenho o terror dos planos de saúde. E a gente não tá envelhecendo com qualidade. Sim. Porque a gente vê lá o cara do namoro da TV. Quantos anos tem? O cara tinha 26. Pô, ele tava morto. Tava, né? Eu tô com 46. Eu não me sinto um cara tão velho, né? E também não me vejo no espelho. Eu não vejo um cara como um de 50 anos, 30 anos atrás. O cara não. ele era velho. Não, é aquela coisa, né? Pra gente descontrair um pouco, o assunto é muito sério. Tem aquela vez, poxa vida, logo na minha hora de comprar a geladeira tá custando 10 mil reais. É mais ou menos isso. Ó, na minha vez. Eu faço muito essa. O Dado Schneider que tem uma palestra que ele fala, né? O mundo mudou bem na minha vez. Bem na minha vez. Dino, você falou sobre a questão da instituição, né? Quer dizer, nós temos então a fundação. A fundação é quem. A fundação é uma instituição. É a instituição. Hoje, na verdade, o nome é Aldenora Belo, assim como o Hospital Dr. Antônio Dino, que fica em Pinheiro, e que leva o nome do meu avô, que era da Baixada, do litoral, na verdade, ele era de Cururupu. E aí o Conselho Curador da Fundação resolveu por bem botar o nome do Hospital de Pinheiro de Antônio Dino. Então hoje a gente tem 2 hospitais, mas hoje a razão social da empresa é Fundação Antônio Dino. Não existe um CNPJ em nome de Hospital Aldenora Belo, em nome de Fundação de Dr. Antônio Dino, Hospital Dr. Antônio Dino. Né? Então a gente mantém esses hospitais, mantém consultórios móveis, todas as ações que são feitas partem da Fundação Antônio Dino. Pronto. Aí a fundação hoje, ela como que é a entrada de verbas que sustentam isso, considerando que o câncer é um tratamento caro? Caro. A gente tem um contrato com a prefeitura, né, e recebe repasse do SUS. Mas o repasse, ele é de acordo com a produção. Se eu não produzir nadinha, eu não recebo nadinha. Eu tenho um teto de recebimento que eu posso receber até aquele teto, mas normalmente a gente recebe um pouco menos, porque sobra alguns procedimentos que não são feitos, porque contempla uma gama de procedimentos gigante, inclusive alguns mais raros e tal, que tem ano que não tem nenhum daquele procedimento, então não é feito. E tem outros em compensação, tem outros que faz muito e que está fazendo tanto que a gente já não consegue mais bater o teto ali, a gente não consegue fazer outros, né? Então, a gente recebe do SUS. O SUS, qual é o problema do SUS? O pessoal fica, viva o SUS e tal, viva o SUS mesmo, mas só que viva mais ainda quem trabalha pelo SUS, porque, por exemplo, uma consulta médica pelo SUS é R$11. Então, se tiver algum médico que esteja escutando a gente hoje que trabalha por R$11 a consulta, tô recebendo o currículo. Tá? Só pra deixar, cadê com a câmera que eu olho? Estão recebendo o currículo aqui. Né? Mas. Que? Não paga um minuto de aula? Acho que não paga nem isso já. Aí o que acontece? A prótese mamária que a gente falou lá no começo. Sim. A prótese mamária, ela custa 2 vezes o que o SUS paga. Fora o procedimento, todo o procedimento da cirúrgico que a gente envolvido para poder fazer a colocação dela. Então, prótese peniana é infame o que paga, né? E uma prótese peniana chega a R$200 mil. Então, a informação que eu tenho é que chega a R$200 mil. Claro que tem as mais baratas, parte de 6 a R$200 mil. Mas mesmo em relação aos 6 mil, é infame o valor que paga.
Então, por exemplo, a gente tem lá o setor do SPA, que é o setor de emergência oncológica, o serviço de pronto atendimento. A gente recebe do SUS 20 mil reais por todos os procedimentos que a gente faz. Custava, quando eu parei de fazer conta, 500 mil. Entendeu? E aí? Como é que fecha essa conta? Pois é. A minha avó diz que quando a causa é boa, Deus ajuda. Amém. Né? Amém. Então, e que quando a gente está fazendo bem, sempre aparece uma forma de dar certo. No último segundo que você já tá se afogando. E normalmente no último segundo aparece alguma luz, alguma mão para puxar a água sair daqui assim para vir para cá de novo. Né? Então a gente tem hoje muitas parcerias, a gente tem doadores, a gente tem parceria com o Ministério Público do Trabalho, a gente tem parceria com a Bancada Federal, com os vereadores de São Luís, com os deputados estaduais. Então vai somando, e a gente tem conseguido aí ao longo desses 48 anos de fundação que nós vamos fazer agora, e talvez 60 e alguns anos de hospital, a gente tem mantido as portas abertas e eu acredito que com relativo sucesso. É claro que tem muita gente, inclusive agora com rede social e tudo, o pessoal reclama. Eu acho que é bem justa a reclamação, porque o que acontece? Se a gente for lá agora, 7 horas da manhã, na porta do hospital, tá uma loucura, porque a quantidade de gente que a gente atende é muito grande, né? E aí fica aquele tumulto no começo, todo mundo querendo marcar consulta, todo mundo querendo marcar exame, né? E a gente ainda não conseguiu ajustar a quantidade de pessoas para o espaço físico que tem. Mas olha, a gente, tirando esses problemas que a gente sabe que tem e são inerentes ao SUS por causa da quantidade de pessoas, a gente tenta fazer sempre o melhor possível dentro do que a gente, do pouco que a gente tem. E aí, também por causa das redes sociais, a gente consegue alguns depoimentos que a gente não conseguia antes, né? De pessoas falando muito bem, que foi muito bem atendido, né? E isso aí pra gente é muito gratificante, né? Porque é SUS, pessoal. E aí a ideia que a gente tem de SUS é marca no meio de corredor, é gente morrendo, é aquela confusão. E lá no hospital isso não acontece. Não É aquela coisa que a gente brinca aqui também. Muitas vezes o pessoal, quando você fala no produtor rural, tem gente que ainda lembra do Jeca Tatu. Então, as pessoas têm essa visão que foi, né, as TVs mostraram há muito tempo, e o SUS realmente mostrava-se há muito tempo. A gente sabe que em algumas cidades isso pode realmente acontecer, mas hoje não, porque as pessoas também já sabem, já querem diferenciar, os profissionais já sabem que até para eles trabalharem aquilo incomoda. Mas o que eu ia te perguntar, uma coisa assim que me deixa muito emocionada de vez em quando eu lembro desses detalhes assim, e a ala infantil. Esse é um ponto muito sensível, porque o que acontece? Hoje nós temos lá no hospital 23 leitos de pediatria, né? E o estado do Maranhão já cabe um hospital pediátrico oncológico. Meu Deus. Então a gente está trabalhando para isso. Em 2010 a gente tinha 10 leitos. Hoje a gente tem 23. Foi inaugurado, em 2010 foram inaugurados mais os outros 13 leitos. Entre 2010 e 2014 a gente foi ampliando. E só que tem 10 anos que eu não consigo aumentar leito, por causa do tamanho do hospital. O hospital chegou num ponto que não cabe, não tem mais espaço para crescer. Físico, né? Então, não tem espaço físico. Então eu preciso hoje construir novos espaços, avançar nesse quesito de espaço. E aí a gente entra para outro problema. Um hospital pediátrico hoje teria que ser feito, no meu ponto de vista ainda, teria que ser feito em São Luís, porque aí a gente tem dificuldade de profissionais que trabalhem no hospital. Então eu não tenho como trazer, por exemplo, para Balsas, para encontrar um oncopediatra, né, uma pessoa que trabalha numa UTI pediátrica, um intensivista pediátrico. Você está falando da linha de frente, né? Fora isso, a estrutura de quem está cuidando, né? É o psicólogo, é todo acompanhamento, porque é uma mãe que vai, de repente, sair do interior e deixar mais filhos, né? Que daí ela tem que ir para lá isso e aí tem que cuidar. Problema também gigante, porque o que acontece? Eu não vou generalizar, pelo amor de Deus, quem estiver escutando não entenda que é todo mundo, mas existem casos de mães que não estão tão preocupadas com o filho, né? Vai para São Luís, ela está fazendo turismo, né? Ela vai estar tendo uma chance de fazer turismo, de se livrar do marido em casa, né? Então acontece um monte de problemas nesse sentido, né? E tem outros casos, a gente tem bom, todo mundo pode ter um filho, né?
Então a gente tem, por exemplo, Sobrinho, filho, neto. sobrinho, filho, neto. Então lá dentro do hospital a gente já teve casos, por exemplo, de marginal, gente criminoso que chegou lá e diz, se meu filho morreu, eu mato o médico. Maria. Só que o filho dele, como é que a gente vai... Entendeu? Então tem muito caso estranho. Acontece dentro do hospital muita coisa diferente, né? Dentro de tudo que está acontecendo, ainda tem muitos complicadores. É o caso também dos idosos, tem gente que mais ou menos abandona, quer internar porque não quer ter o trabalho em casa. Então tem um monte Como de... se fosse um asilo. É diferente. Depósito, na É verdade. um depósito. Só que o hospital não é hotel. Então a pessoa vai para lá, ficar internada, ela pode pegar outra doença. Exato. Entendeu? E com a imunidade baixa dentro do hospital de câncer, pode morrer. Ainda mais. Então o pessoal insiste muito. Interna. Eu tenho muito. Interna meu parente aí, interna. Pessoal, aqui eu só interno se houver necessidade. Aqui não é hotel. Né? Então existe aí toda uma outra problemática de muita coisa que não é só das crianças, dos idosos também, e que acontecem dentro que a gente nem imagina. Eu ia dizer. A gente vocês, nem imagina. Com certeza. Disputa de herança, porque o cara às vezes tem duas famílias. Ali ainda, né? Ele tá lá ligado na máquina. Ele tá ligado na máquina, não tá nem no planeta mais, e a turma tá do lado de fora quebrando pau, Essa colher é brigando, se minha, agarrando. né? Esse garfo é Se meu. agarrando, não deixa, não. O filho do primeiro casamento, o filho do segundo não deixa entrar. A mulher, às vezes o cara tem não sei quantas mulheres que se descobre tudo ali. A parte tem muita coisa. Olha, os Interessante. bastidores devem ser. Hospital. Não é? Então, o tratamento não é, às vezes, ultrapassa o tratamento do paciente. Então, chega muito caso na diretoria da gente, pra gente ver dessa questão de filhos de casamentos diferentes, que uns não deixam os outros entrarem. É confusão. Tem muita confusão disso aí. Aí a gente tem que administrar horários, conversar, botar o psicólogo, a parte de psicologia para trabalhar, mandar resolver o assunto lá de fora, que vocês não tem nada a ver, com isso. Conciliação não é aqui, gente, aqui é aqui. o tratamento. E Exatamente. a gente tenta, mas às vezes É por isso que eu falo, né? Assim, muitas vezes conversando, eu fui voluntária muito tempo e eu conversava muito. E a gente percebe a diferença, né, da mãe que tem o filho que tá com CA, da mulher que tá com CA e do homem que tá com CA, né? Sim, e infelizmente, Dino, eu não sei se lá vocês têm esses dados, mas eu já vi casos, justamente porque eu fiquei 10 anos, né, quando o período que eu fiquei no Mato Grosso, trabalhando com o pessoal da Avroc, lá em Rondonópolis, e a mulher ser diagnosticada, marido, tchau, benção, te vira, vamos isso embora. acontece muito. Eu quero saber, então. E quando é o contrário, é a mulher que tá levando o marido para ir no hospital. Carregando e levando. E Às vezes, quando o filho é diagnosticado, o pai também É. desaparece. Tem muito caso estranho disso aí. Eu vi muito isso. Às vezes a pessoa não está preparada realmente, né? Aí a gente, é difícil até falar Ninguém o que... tá preparado para isso. Ninguém tá preparado. Ninguém não está preparado, mas tipo, a mulher tem essa coisa um pouco mais sensível da preocupação com o outro, Sim. independente de ser mãe. Mas apesar de ser mais raro, acontece também da mulher que dá o pau. Sim. Acontece. Entendeu? Então, Mas aí é que entra aquela questão que eu estava falando antes, desse apoio psicológico. sim. Né? Essas orientações, esse suporte, porque você imagina, a mulher já está ali, já é o esteio, está passando por uma situação que para ela é muito dolorido. Gente, não adianta, eu acredito que qualquer um de nós aqui, por mais esclarecido que a gente seja, e que a gente sabe que tem cura, que tem tratamento, um diagnóstico ele te abala. E não é só isso. Durante o tratamento, normalmente o homem não é. Hoje em dia nem tanto, mas normalmente o cara não é um cara tão vaidoso, não, é mais desligado desse lado visual dele próprio. Né? E a mulher não, ela é muito ligada nisso aí. E, cara, durante o tratamento, cai cabelo. Engorda. Incha. Passa mal. Então já é um negócio muito traumático, né? E aí depois, o pós, aí a pessoa fica às vezes com problema de como é que ela se vê. Fica mutilada de alguma forma, né? Aí a gente tem lá no hospital um programa que eu acho que só tem 2 lugares pelo SUS, só tem 2 lugares no Brasil.
Então, pessoas que fazem, que tem câncer de cabeça e pescoço e que ficam com algum tipo de mutilação na face, a gente faz prótese para essas pessoas. Depois eu mando para vocês algumas fotos, é bem legal. Cara, isso mexe com a pessoa pro resto da vida. E às vezes é aquela questão, você não sabe o teu psicológico, né? Como é que você reagiria a isso e literalmente como é que é essa vaidade. Esses dias eu comentei, eu fui lá aqui na Acalanto, tinha uma fotógrafa que ia fazer umas fotos para divulgação e eu ainda brinquei, eu falei, olha, se vai fazer foto de mulher que fez mastectomia, então faça uma foto bonita para dizer que ela tem vida e que ela é bonita fora a mama, né? Coloca umas pedras, umas coisas, assim, as fotos ficaram lindas. A gente já fez isso lá. A fotógrafa falou assim, nossa, eu falei, não, é porque eu vi esses dias um depoimento de uma moça, 30 e poucos anos, ela teve CA de mama, ela teve que tirar as 2 mamas e ela não tinha filhos, mas aí ela engravidou e ela não quis pôr as mamas. Ela falou, foi uma decisão minha, eu não quero, porque eu quero me lembrar sempre do que eu passei e eu quero mostrar para algumas mulheres, porque infelizmente, né, Dina, eu ia entrar nessa questão, existem algumas mulheres que não têm como pôr a prótese, porque não aceita, não passa. O corpo não aceita, rejeita. É outro processo de sofrimento, né? Então, por isso que eu também comento isso, porque eu conheço, né, uma pessoa que realmente ela colocou a prótese e sofreu muito, ela teve que tirar tudo. Eu tenho uma amiga que está passando por isso agora, ela não conseguiu botar ainda, mas aí ela não está sendo atendida pelo SUS, ela está sendo pelo plano de saúde, então ela está dando uma forma de tentar ajeitar essa parte. Vai conseguir, mas existe gente que não consegue mesmo. E quando o tratamento vem pelo SUS, não vai ter essa facilidade, não vai ter tanta facilidade, porque é muita gente para tratar e aquilo vai ficando para trás e vai ficando uma fila. Por exemplo, a gente tem hoje colostomia, né? Aquela bolsinha do lado, sabe o que é, né? Sim. Então, os pacientes oncológicos às vezes precisam fazer a colostomia para um tratamento. Cara, vai reverter aquilo, porque deixa de ser prioridade, porque ele já não está mais com câncer. Então é tanta gente com câncer que ele vai para frente. Então tem gente que está há anos com a bolsa de colostomia, né? E esse ano, inclusive, a gente conseguiu uma emenda parlamentar e a gente vai fazer um mutirão. A gente vai tirar aí de 60 a 70 pessoas dessa situação. Agora, os mais antigos, vamos começar dos mais antigos para os mais recentes. Mas tem, a última vez que eu soube, e aí não é um dado da gente, é um dado dos médicos que me falaram lá, a gente tem mais de 500 pessoas no Maranhão com bolsa de colostomia esperando, espera há 10 anos. Para retirada. Para reconstrução do trato intestinal. Sim. Então, é uma coisa muito sofrida, uma qualidade de vida, aquilo às vezes escapa, acaba fedendo, para dormir deve ser um transtorno. A higienização tem que ser, né, extrema, né? E para ter acesso à bolsa. Fora isso. Entendeu? E para ter acesso à bolsa, que vamos dizer que o cara tá lá em Alto Parnaíba, vai arrumar uma bolsa dessa, né? Aqui em Balsas, aqui tem lugar que é 300 km da sede. Por mais que ele tenha facilidade na sede de arrumar, vai viajar 300 km para pegar a bolsa. Não, exatamente. Entendeu? Então tudo é muito complicado. E aí a gente está fazendo aí esse mutirão para poder reverter essa colostomia, né? Então tem coisas que a gente tem que estar atento. Coisas que são os detalhezinhos que a gente olha sempre o macro, mas isso é tão bom que se fale, que a gente traga essas informações para que tenha mais instituições, mais pessoas, né? Que tem tanta gente que quer ajudar e não sabe como. Né? Isso que eu ia falar, que assim, o principal é o SUS, e essas outras pessoas que colaboram, que contribuem, por exemplo, a própria ProSoja, através da ProSoja do Mato Grosso, tem a contribuição também com a questão da proteína da soja, né, que também aqui para Balsas também é distribuído. Para algumas casas de apoio em São Luís, não é só para gente lá, né? Então isso é um serviço muito importante, porque uma das coisas que a pessoa fica às vezes é com dificuldade de se alimentar. Então com a proteína, aquilo ali é proteína quase que pura, né? Então quando
pessoa come um pouquinho daquilo ali, ela já se alimentou bem. Então, facilita muito a consistência, né, dessa alimentação. proteína também, ela é mais fácil, né, até para quem tem Sim, problema e de... por exemplo, criança, a gente está Já faz parte, está então, fazendo outras formas de. Já faz parte da dieta hoje no hospital, Já, né? a gente já está usando bastante. Já está usando bastante. E a aceitação. Crianças, por exemplo, que tá no começo é ruim. É, né? No começo, o que aconteceu? né? Era para misturar com água. Aí, putz, ficou aquela água. coisa aguada, né? Tipo água suja para tomar, feio de ver e tal. Né? Então, feio de ver, no visual não agrada, a pessoa já não tá com aquela vontade toda. Sim. Né? Mas aí o que acontece? Por exemplo, mucosite nas pessoas que estão em tratamento, as crianças. O que é uma coisa legal para mucosite? Sorvete, picolé, din-din. Fizemos sorvete daquilo ali para turma. Então a gente pegou. Criatividade. Aí já começou a resolver. Só de olhar o formato já quer, porque é sorvete. É geladinho, sorvete. Aí é melhor do que aquela água com pó dentro. Tá se alimentando efetivamente. Aí começa a fazer uma coisa estilo suco com leite misturado. Já começa a desenvolver, o pessoal da nutrição já começa a desenvolver outras receitas, né? Outras formas de batido com banana. E é simples do mesmo jeito, no final das contas, que não é algo que vai onerar e traz a criatividade realmente pra mesa. E resolve o problema. Resolve o problema. E Agora, no começo foi duro, porque era pra botar na água. Eu mesmo olhava e disse, putz, tudo é novidade. esse negócio vai uma água suja. Tem que aparecer aquela. remédio. Tem que aparecer aquela mãe meia doida. Não, vamos fazer um bolo desse trem, vamos inventar Um negócio assim, disfarçar aqui pra poder. E aí foi. E nem E a aí minha mãe agora tá tranquilo. E a minha mãe fazia pra gente comer fígado, né? Até que nós nos apaixonamos por fígado. Eu amo. Cara, aquilo ali o pessoal paga, não sei nem quanto pra ter um suplemento daquele pra ir na caro. academia. Aí pega, bota whey num protein, negocinho, aí um shake, aí faz um shake. Tem um nome- Shake. Whey protein. Aí faz um shake, aí vai lá e toma e ainda acha bom. Horrível. E é ruim. O outro tem sabor, chocolate, banana e tal. Morango, né? Cada vez pior. Quanto é sabor? Não, né? Porque a banana é algo que é muito Democrático. E eles acessível, né? Sim, nada sim, universal. Tá pro din-din mesmo. Nunca não Pra tem algum ninguém que não goste de banana. E mistura o pó na banana amassada, por exemplo. Né? Então, e é melhor do que o whey protein. O whey protein, aquilo ali é estranho. E a turma toma, porque faz bem. Tá? Aí a proteína da soja que vem da ProSoja vem com sabores melhores, mais palatáveis. E a soja de dá pra qualidade. usar melhor. A soja, né? Isso aí nem discute. Tem algumas outras instituições, Gino, por exemplo, assim, vou dar exemplo de algumas instituições lá, maçonaria, Rotary, que também colabora, participa, é parceiro. Não, hoje a gente não tem esse tipo de apoio da instituição rotariana, por exemplo. Sim. Eu sou rotariano. Sim. Então não tem do Rotary, mas os rotarianos Sim. Individualmente Sim. fazem suas doações e tal, mas não tem assim uma captação do Rotary Sim, especificamente. com a... A gente lá tá. Inclusive lá em São Luís o Rotary tá no processo de reconstrução, porque deu uma esfriada e a gente está tentando ressuscitar ele. Ressuscitar não, porque ele não morreu. Mas reativar. Pronto, é animal, né? Porque esse negócio de ressuscitar. Não morreu, não. Mas a gente tá chamando gente. Eu tô perguntando isso porque, assim, nós temos, né, eu faço parte, eu sou secretária estadual de uma instituição e, nacionalmente falando, nós temos que fazer um projeto. Sim. E eu já conversei muito com a diretoria e eu falei, gente, vamos fazer um projeto do Estado, porque quando vai para Brasília os concursos, né? Inclusive a gente já ficou 3 vezes em segundo lugar com o projeto de balsas, que eu já falo aqui para vocês. Eu já falei, vamos pegar um projeto único e envolver todo o Maranhão nesse projeto. Mesmo que de repente não seja financeiramente, porque tem algumas cidades que essas instituições elas vivem só com aquela mensalidade que nem é tão alta, mas divulgando, levando alimentação. Eu tenho certeza que muitas vezes a questão de fralda, questão de material de higiene, né? Isso tudo pessoal, faz falta. Higiene pessoal, camisola, que é uma coisa sua, lençol. Né? O que acontece? Os pacientes da gente, a gente
tem um TFD, mas muitas vezes a gente acaba pagando a passagem de ônibus para as pessoas irem e voltarem do tratamento. O pessoal não tem o que comer, então as cestas básicas que a gente recebe, a gente repassa, dá para a pessoa levar para casa. Né? Então tem um monte de coisa. Material de higiene pessoal. Exato. O pessoal às vezes tem a dificuldade de ter escova de dente. Exato. A gente pensa assim, não, qualquer um tem. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, tem coisas que, quando vai para a realidade da gente, e que a gente está inserido. A gente vive numa realidade diferente. A gente vive uma realidade que deveria ser pelo menos a perfeita. Classe, que deveria ser dali para cima, Isso. né? Porque ter escova de dente é básico. Ter uma escova de dente é um negócio básico. Mas, infelizmente, tem muita gente que não tem. Só que outro tanto de gente não sabe que isso existe. É verdade. Não, e a gente sabe, porque assim, como a gente trabalha com instituições, você sabe que muitas vezes aqui foi pedido para nós, a nossa instituição Balsas, camisolas, porque a gestante chega, ela e a barriga. Entendeu? Então, assim, eu imagino também pessoas do interior que muitas vezes vão só, porque na família não pode ir, a família não tem condições, né? E nós também já pagamos passagem de ônibus para a pessoa ir para São Luís com encaminhamento. Então, nesse tipo de projeto que eu tô falando, né? Não vou dizer, nós vamos entrar com apoio financeiro. Não, sim. Mas isso também diminui a questão do financeiro. Claro, diminui, tudo ajuda. E o que eu acho interessante dessas pessoas que eu comecei a ver? Eu até fiz uma analogia com o que aconteceu comigo. O pessoal não conhece outra realidade, eu acho que tudo aquilo ali é normal, né? Então é normal não ter uma camisola, é normal não ter uma escova de dente, é normal para algumas pessoas. Qual foi a analogia que eu fiz? Quando eu fiz 18 anos, eu comecei a viajar com meu pai de carro e eu não usava óculos. Bom, se eu não usava óculos, eu nunca tinha visto como era de verdade, então para mim todo mundo enxergava do mesmo jeito. E aí meu pai trabalhava em São Luís e em Teresina, e eu ia com ele, dirigindo e tal, e a gente ia de dia, tranquilo. De noite, a estrada não era tão boa, vinha caindo nos buracos todinho. Aí papai disse, meu filho, você só pode ser cego, não é possível. Aí me mandou pro oftalmologista. Aí eu usei óculos, aí eu fui ver o que era o normal, né? Porque o normal pra mim era o que eu tinha, era aquilo ali, né? Exatamente. Então eu não fui usando óculos perdendo a visão ao longo do tempo. Eu precisava de óculos até 18 anos, só que eu não sabia. Então esse pessoal... Então não veio com a idade, então tá melhor que o nosso primo. Tá piorando. Quando virou ali, virou a chave do Quando virou entra, rapaz. Aí a Mônica fala, opa, pera, o cérebro informa. Virou, filho. O braço fica curto, é um negócio horrível, é um braço, né? A gente vai fugir. Risada do meu irmão. Puta. Deus não mata, mas é horrível. Eu tô vendo hoje, eu achando que meu pai era velho, meu filho dizendo, pai, tu tá velho assim. Nossa. Te acalma que eu dissesse do meu pai. Meu pai com 50, podre de velho. Nossa senhora. Acho que como o pessoal não conhece uma realidade diferente, aquilo ali é normal. Morar numa casa de taipa é normal. Comer farinha com água, normal. Chibé. É que nem aquela história na época não é normal. Na época da pandemia, né? O novo normal. Eu digo, gente, eu não quero o novo normal, eu quero o normal velho. Eu também sou conservador. Eu quero o normal velho. Gosto do meu velho normal. Deixa o meu normal velho. Esse normal novo tá chato demais. Senhora, Marino, conta uma coisa pra gente. E a tua vinda em Balsas? O que você tá trazendo? O que você tá conversando? O que a gente pode contribuir também? O que você tá vendo aí? É a segunda vez que eu venho em Balsas. Das 2 vezes a convite do Carlinho. Sim. Né? A ProSoja. A ProSoja e tudo. E o que acontece? Lembra que eu falei que teve 5 anos de acompanhamento? Sim. O Carlinhos me deu uma missão da primeira vez. Rapaz, vê o que tu pode fazer para ajudar a gente aqui em Balsas, porque estamos longe, tudo é muito difícil, muito complicado. Somos um centro de qualquer modo, né? E é uma cidade que é uma base, né? Uhum. E aí o que eu tô pensando? Aí eu pensei, tô tentando trazer a telemedicina já em parceria com a ProSoja, provavelmente vai ser até na sede da ProSoja, para pelo menos as pessoas que estão em acompanhamento nesses 5 anos. Por quê? Uma pessoa daqui do sul hoje vai ter, se for consultar no Aldenora, o sistema de marcação que não é nosso, é da Semarc, tem que ir 3 vezes lá. Na capital. Na capital, para se consultar. Tem que ir 3 vezes. Ele tem que pegar uma senha para marcar a consulta.
Aí ele tem que ir voltar para marcar a consulta, tem que voltar para se consultar. Nossa, Putz, mas eu tô a quase 1.000 quilômetros. não tem como. O cara não vai continuar o tratamento. Não. Até porque, de repente, ele vai pegar uma senha que é dali 2 dias, ele não tem como se hospedar, ele não tem parente, ele não tem dinheiro pra ficar. Nem pra comer. Não tem, Não, fora isso. Ele não tem dinheiro pra escovar o dente, né? Desistiu, né? Só Acabou ali. Não, então tô bom, tô curado. Né? Então a gente vai agora. É um piloto, é um projeto piloto, não aconteceu em lugar nenhum ainda, mas a gente tem que. Eu sou conservador até certo ponto. Acho que a teleconsulta ajuda. Não, mas isso daí Aí é modernidade, já é outra coisa, né? Já é outra. Então a gente vai ver agora se a gente consegue, através da telemedicina, fazer essas consultas de acompanhamento. E aí, por que não faz na casa do paciente? Eu não sei se ele tem impressora, eu não sei a qualidade da internet, eu não sei se ele tem uma câmera, eu não sei se ele vai entender o que ele está falando, o que o médico está falando. Então eu preciso que eu tenha uma enfermeira aqui para participar da consulta junto pra e explicar o que está acontecendo. Né? Aí tem até uma piada interessante, mas eu não vou contar que Não, pelo menos não aqui. Não nesse momento. Sobre o entendimento do paciente em relação ao que o médico está falando. Sim. Né? Então, é uma verdade muito grande. Porque verdade. assim, vamos lá, né? A gente está falando de uma pessoa que não tem nem a escova de dente. Então, quando o médico fala, não é por maldade, mas às vezes ele está falando uma coisa que realmente é mais técnica. Ele diz que entendeu, ele sacudiu a cabeça que entendeu, mas ele não entendeu nada. Porque eu tiro pelo meu pai. Meu pai é uma pessoa extremamente inteligente, mas várias vezes a gente já foi pro médico, ele na frente da médica disse que ok, quando eu chego lá fora, aí ele, o que a gente vai ter que fazer? Não. Como é mesmo? Mas o senhor disse que... Aí ele... Eu só não queria falar que eu não sabia. Falei. Aí hoje em dia eu já faço diferente. Hoje eu já sei, então eu já faço diferente. Eu falo, doutora, ela fala alguma coisa que falou uma palavrinha às vezes um pouco mais difícil. Eu digo, doutora, eu não entendi esse negócio, não. Eu digo que eu não entendi para que ela repita, para que ela fale numa outra linguagem. Né? Porque às vezes ele tem alguma outra dúvida. Exatamente. Pode gerar uma dúvida nele lá, que não gerou em ti, porque tu entendeste. E é isso que acontece. Então a gente precisa de um profissional acompanhando a consulta para tirar a dúvida durante esse momento, né? E outra coisa, passa uma aspirina, um antibiótico, tem que ter uma receita. O cara tem impressora? Exatamente. Como é que não vai tem. fazer? Não tem, não sei se tem, se não tem, eu não sei se a internet dele vai funcionar. Então, por mais que a telemedicina possa facilitar para fazer em casa, para esse meu paciente, eu não sei se vai dar certo em casa. Então, eu preciso que ele venha para algum lugar onde eu sei que o ambiente é favorável para que aconteça a consulta da melhor forma. E aí é que entra a parceria com a ProSoja. Aí foi que o Carlinhos se disponibilizou e a gente já está trabalhando para organizar, para ter um dia específico. Sim, um dia específico. São N especialidades. Sim. Né? São não sei quantos pacientes ainda, porque também só vão poder ser feitos os pacientes que estão em tratamento com a gente. Já tem o acompanhamento, já tem o histórico. Com a gente, porque a gente conhece o histórico, sabe o que o cara fez, qual foi o paciente fez, sabe qual foi o medicamento que ele tomou, a cirurgia que ele fez. Então eu não tenho como acompanhar, por exemplo, o pessoal que foi para a Imperatriz. Né? E o histórico médico. Então eu não tenho como acompanhar um paciente que se tratou em Teresina. Chega para falar com a gente lá, o que eu sei dele? Nada. Então, pelo menos os pacientes do Aldenor Abelo não tem um prontuário. Então a gente do Aldenor Abelo eu já quero canalizar para usando essa ferramenta, porque aí eu acredito que a gente já ajuda muita gente. E é uma forma, se dando certo aqui, talvez a gente replique em outros municípios, porque acaba tirando algumas pessoas que estão na fila lá na porta. Então isso também é uma forma de diminuir a fila lá e melhorar o acesso às pessoas. Sofrimento, né? É como quando não tinha a hemodiálise aqui, né? Sim. O pessoal ia para Imperatriz e voltava no mesmo dia. Ou Teresina. Então existia isso, né, São Luís? É da Baixada. Porque a Baixada é perto, são 100 km, mas tem um mar de distância que tem que pegar o ferryboat. Se vocês não devem ter andado no ferryboat ainda já? Não. Eu já. Mês de... Não. Aquele balança que a gente... Maravilha. Um cruzeirozão top. O ferryboat ainda é bom. Agora aquela outra travessia ali pra Alcântara. De lança ali? Sim. Deixa eu só falar uma coisa pra você. Eu me casei... eu me casei em janeiro e foi aquele Réveillon que teve o naufrágio do Batomuxo no Rio de Janeiro. Aí eu não sei por que cargas d'água o ser humano vai fazer aquela travessia. Eu falei, pronto, aí a outra vai morrer na lua de mel, não é possível. E na volta? Eu olhei
o povo. Olhei pra cima, não vai ter colete pra todo mundo, não. Eu Pegou um, já botou logo. peguei, já não foi geral. Mas é aquela travessia ali. Mas tem algumas coisas que chamam sempre trazem uma memória pra gente. Lembrou do Batomuxa e ficou logo preocupado. É sempre aquela história quando a gente perde um voo. A referência negativa. A referência negativa. Quando a gente perde um voo, será que a gente vai ser aquela pessoa que vai ficar pra dizer? Pra contar a história. Pra contar a história. Não, perdi um voo e tal. Não, aí você vem pra Todo mim. mundo pensa isso Cara, quando tá lá que perde um voo, rapaz. Espera pra eu pegar. Esse negócio de pegar voo, que nem eu falo assim, eu tô aqui sentada, né, me concentrando, porque eu tenho medo. Dali a pouco eu olho, falo, ai, padre, será que esse padre vai voar comigo? Minha Nossa Senhora, tomara que não. Aí dali a pouco vem um time. Eu falei, não, esse time também não é pra estar no meu avião, não, pelo amor de Deus. Aí o meu marido se mata ainda. Eu falei, gente, é impressionante. Quem tem medo desses starts são muito doidos. Tomara que esse time não ande comigo, pelo amor de Deus. Eu não quero estar mesmo o avião deles. Vai, sei lá. Eu não tenho esse medo, não. Deus o livre. Eu sou tranquilo. Com o avião eu sou super tranquilo. Não. Queria ter, que nem Eu só fico na dúvida, o avião só me traz uma dúvida. É porque é o seguinte, diz que a gente só morre quando chega a hora da gente, né? Eu quero saber se o avião é um só que tá na hora e leva todo mundo, ou se é a hora de todo mundo que tá ali dentro. Então eu tenho essa dúvida. Se eu sou o peru, eu não sou o peru. Se tem alguém que tá ali, que é a hora dele, ou se é a hora de todo mundo. Não, então minha dúvida é só essa. Mas Deus o livre. Ou seja, bem as minhas Não vou dúvidas. nem brincar com essas coisas. Bem as minhas dúvidas. Eu falo que eu não sou peru, não morro de véspera. Eu Gente, também. nem olha pra essas coisas e falo, se for o meu dia, não tô sabendo e nem vou saber. Todos os mini infartos que eu posso ter durante o voo, eu tenho, entendeu? Assim, Estou no coração. Eu tô lá, eu curto o momento, eu gosto de voar, eu acho muito legal. Cruzeiro, navio, eu adoro fazer um cruzeiro. Não. Não? Não. Ah. Porque tá na água ali, você pega o colete. Eu não tenho Leonardo DiCaprio. A água não tá gelada, né? Tá gelada, né? Então, Probabilidade, pelo menos, um pouquinho melhor. Ai. Não, olha, pra descontrair, né? É necessário. assunto é sério. Isso tem que dar uma sério. Olha, Tino, existe dentro dessa projeção que você falou também, sei lá, estudo, interesse de se fazer além, né? Vocês já estão com 2 unidades, de fazer outras unidades no Maranhão? Sim, sim. O plano da gente de descentralização são 5 unidades no final. São Luís, Pinheiro, Santo Inês, Caxias e Imperatriz. Aí tu vai perguntar, putz, são mas cidades grandes, né? Santo Inês é grande. por que são esses municípios? Eu tive já com 3 ministros da saúde conversando sobre esse plano de descentralização. O último foi o Ricardo Barros no governo Temer. Sim. Foi o que abriu a vista, minha mente para o que tinha que ser feito. Porque o que eu queria? A ideia inicial é fazer em Barra do Corda. Por quê? No meio do Maranhão. No meio do Maranhão. Converge. Aí ele disse, olha, ele é um cara, né, direto ao ponto, mas é meio grosseirão. Então ele disse, Dino, o hospital é teu, tu faz onde tu quiseres. Mas se tu quiser credenciar pelo SUS, são esses 5 municípios. Aí eu até disse assim, mas o senhor jogou todos os hospitais do meio para cima e deixou só a Imperatriz. Aí eles, tu é maranhense? Eu digo, desde que nasci. Aí eles, tu não conhece teu estado? Tu não sabe que o povo do Maranhão tá todo da metade para cima? Eu nunca tinha visto isso. Não. A gente, aqui, nós que moramos aqui, a gente brinca com isso. Eu nunca tinha levado, eu nunca tinha preparado. A população, a densidade demográfica está toda do meio para cima. Aí ele inclusive usou o exemplo de Balsas, que eu também não sabia. Ele disse, tu pega Balsas, é o maior município do Maranhão. Não tem gente morando. Tu quer que eu bote um hospital para não atender ninguém? Então não dá para fazer. Percentual, né? 100 mil habitantes para 500 quilômetros, né? Não sei. De município. Não sei. É por aí. É que na verdade é o maior. O maior, né? Aí ele disse, lá só tem fazenda, lá não tem tanta gente. Então eu não justifica um hospital de câncer para aquele município. Porque eles jogam, por exemplo, Balsas, eu não me lembro qual era o raio, vamos dizer que fosse 150 quilômetros. 150 quilômetros de raio, na época, ele só tem 300 mil pessoas morando. Tu joga lá em São Luís, tu tem não sei quantos milhões de pessoas. Então ele tem um número de habitantes que eu não lembro mais para dizer agora, mas eu, se não me engano é 1,5 milhão, que justificaria um hospital de câncer. Sim. O que não acontece aqui em Balsas,
nesse momento. Mas aí Balsas nunca vai ter um hospital de câncer? Não sei. Isso aí, há 10 anos atrás, era o que eles diziam. Então, eu realmente, como eu não consegui fazer, só consegui fazer o de Pinheiro, eu não fui ainda atrás de ver como é que resolve. Mas só que o câncer tem avançado tanto que a gente tem que botar outras saídas. Então, a própria fundação, a gente lá já está idealizando alguns centros de prevenção e diagnóstico avançados, né? Então, vamos supor, Balsas, por mais que não tenha 1,5 milhão de habitantes, mas a gente já tem aqui quase, sei lá, talvez 500 mil habitantes, não sei. Balsas? Não, Balsas não. Região de Balsas. Então, a gente já estuda, de repente já cabe um hospital, um centro desse aqui, onde a gente consiga fazer esses diagnósticos precoces, e aí sim, joga na rede, ela leva para Imperatriz, Santo Inês, Caxias. E você mencionou um ponto importante antes também, na fala sobre a questão dos profissionais, né? Sim. Então, assim, você precisa de uma gama de profissionais especializados que uma cidade maior se torna normalmente mais fácil, mais acessível também trazer esses profissionais. Quer dizer, o atrativo se torna maior. O fato, por exemplo, da gente não ter um aeroporto na cidade acaba também interferindo, né? Então, são todos fatores que, de modo geral, a gente vai somando. Vai somando. Mas apesar de Balsas, o que acontece? Quando a gente fala no Centro de Prevenção e Diagnóstico, eu tenho certeza que eu encontro todos os médicos aqui, porque eu não vou conseguir, por exemplo, um com pediatra. Então, crianças, infelizmente, provavelmente a gente não vai conseguir tratar nesse. Se bem que existem alguns tipos de câncer infantis que a gente detecta só olhando, não precisa ser médico, né? Tem até agora a gente está fazendo um treinamento sobre isso para passar para os profissionais de saúde do estado, do mundo inteiro. Quem quiser ver vai ser disponibilizado na internet. O olho. Então você já sabe, ouviram falar, tira uma foto e tal, o olho fica meio esbranquiçado. Quem mais botou, assim, deu luz para essa questão foi o Thiago lá. Pronto. Por causa da filha dele. Isso, por causa da filha dele. Então aquele treinamento nós vamos fazer. Então, não necessariamente a pessoa precisa nem ser médico para ver isso. Mas os profissionais que a gente deve botar num centro desse é para os tipos de cânceres mais comuns. Mastologista, ginecologista, urologista, cabeça e pescoço, então, e não precisa ser todos os dias, então e aí eu certamente tem médicos que já estão por aqui, que trabalham na região viajando pelos municípios, que eu contrato para dar mais um dia nesse centro. Doutora Jamila, doutor Tiago, né, que já são mastologistas idosos que já atendem, né, que assim... Já estão fixados. São uma referência. Vai chegar um momento que a gente vai tentar fazer isso, mas tudo isso... Doutor Thiago que fez o meu divórcio com meu mastologista depois de 25 anos. Saiu de Goiânia. Graças a Deus eu levei um pra Balsas, aí terminou meu casamento de 25 anos com o Dr. Paulo. Mas, por exemplo, assim, a pessoa tá fazendo psicologia, fazendo medicina, trabalhando, sei lá, laboratório. Eu queria tanto estagiar aqui, eu tive casos na minha família, eu quero dispor o meu tempo para agradecer o que eu tenho. Graças a Deus tem muita gente assim, né, Gino? Sim. Como é que faria esse estudante que de repente vai ouvir a gente conversando a respeito disso? Ou a mãe tá aqui, a mãe passou por situação, né, de CA de mama ou de colo de útero, e o filho ou a filha fala, não, eu vou, pelo fato da minha mãe ter tido cura, eu vou colaborar um dia da semana, alguma coisa. Como é que faria? Aqui em Balsas, por enquanto, eu não consigo. Não, eu digo lá no Mas lá, sim. O programa está pro mundo inteiro. Bom, pode procurar a gente. O que acontece? Hoje a gente não está aceitando, a gente não aceitava, até, enfim, estamos mudando isso agora. Profissionais que vão se voluntariar na própria área de atuação. Por quê? No passado nós tivemos problemas com isso. O pessoal se voluntariava não com tão boas intenções. Sim. E aí acabava criando mais problema do que solução. Na verdade, o pessoal queria emprego, eles não, você é voluntário ali como enfermeiro, e depois aí fica botando uma pressão e criando uma confusão que a gente achou desnecessária, né? Mas hoje as coisas estão mudando. Então a gente já está agora... para a região do Munim, a gente já está com um médico voluntário, que é onde a gente vai começar, estamos conversando, ajustando como é que vai ser, então nos próximos meses a gente deve começar a fazer um plano piloto da Clínica de Prevenção e Diagnóstico, deve começar ali no município de Rosário, está pertinho de São Luís, a gente está vendo, né, consegue ajustar mais fácil, talvez, porque tudo isso envolve logística, envolve tempo, envolve planejamento, e não dá para planejar tão longe
dá para executar depois que a gente souber como é que funciona. Então a gente está fazendo primeiro pertinho. E aí talvez a gente consiga aceitar esses voluntários, né? Que é muito importante a gente ter a comunidade envolvida para a turma saber o que está sendo feito no hospital também e ser divulgador dos processos, procedimentos, do que a gente está fazendo. Porque um hospital de câncer é uma coisa muito fechada. Não, quem que vai sair? Eu vou visitar o hospital de câncer hoje de manhã. Ninguém faz isso. Não vai. Ninguém vai nem. Não vai nem no acordei, hospital, tá tudo bem, rapaz. Eu acho que eu vou visitar o hospital. Eu vou visitar um advogado. Não vai. Eu acredito que talvez só a ala pediátrica, que vai aqueles doutores da alegria, alguma coisa assim. Sim, esse pessoal a gente tem lá. O pessoal vai fantasiado de super-herói às vezes, né? E a gente tem muitos voluntários. A gente tem um corpo de voluntariado. Minha avó foi uma voluntária. Ela começou isso aí, nesse negócio todo, no voluntário. A voluntária número 1 do hospital é ela. E hoje a gente tem vários projetos que voluntários tocam. Então, por exemplo, leitura. Sim, a pessoa está acalmada, vai lá ler, né? Tem muita gente que está passando mal, vomitando, então a pessoa está ali também ajudando. Porque a química tem cada um, tem uma Isso, reação. e tem gente que não tem acompanhante. Exatamente. Então o voluntário está ali para acompanhar o passa, paciente. né? Eu já cheguei para fazer visita e levar a cesta básica na época que eu trabalhava como voluntário. Uma senhora de 70 anos chegou sozinha, não tinha filho, não tinha ninguém. E pós, não é todo mundo que fica bem, né? Algumas pessoas passam muito mal, né? Isso, dependendo da quimioterapia, passa bem mal. Então tem esse tipo de acompanhamento. Tem, às vezes, o pessoal vai fazer arraiais. Sim, é bem básico. Faz uma carnaval, faz uma barraca para a fundação, tá lá, e tem um grupo de voluntário que vai para dentro da barraca para trabalhar. Sim. Então tem um monte de trabalhos que são realizados pelos voluntários. Agora, na própria área, a gente ainda não está aceitando, mas vai começar. Não, essa pergunta é porque, que nem eu te falei, né? Muitas vezes, infelizmente, né, tem coisa laranja podre em tudo quanto é. Não, mas os voluntários, a colocação foi muito interessante, porque os voluntários, às vezes, a maioria das vezes vai para lá porque a mãe passou por alguma coisa, ou a própria pessoa passou, então sabe qual, estava ali junto, viu que o paciente do lado não tinha acompanhante, desculpa, né? E aí, como não tinha acompanhante, ela vai ser voluntário lá, aí começa para acompanhar aquela pessoa, aí vai ficando, né? Então, o espírito do voluntariado acaba nascendo de alguma dor que a pessoa passou e acabou conhecendo. É verdade. Entendeu? Pode nascer disso. Tem gente que vai lá porque gosta de ajudar os outros. Então tem gente que faz só a parte de captação. Eu tenho uma voluntária lá, a Karina, ela faz várias ações durante o ano para poder captar matérias de higiene pessoal, fraldas descartáveis, então campanhas, ela sempre faz. Então tem vários tipos tem sempre esses pontos de luz, como eu falo. Tem muita gente ajudando. Tem sempre esses pontos de luz que você pensa assim, cara, igual tem uma senhora que vai ali desde que inaugurou no centro de hemodiálise para orar nos três períodos que tem, e ela nunca faltou. Eu fico assim, cara, quando é na minha vida que eu chegarei a esse grau de evolução? Porque uma pessoa... Eu faço essa pergunta quase todo dia, eu olho algumas coisas. De vez em quando eu faço... que eu vou evoluir para estar desse jeito? Para estar desse jeito, né? Eu queria voltar uma pergunta direcionada aqui. A Vânia já inclusive já levou lá para o Aldenor Abello. Sim, eu conheço a Vânia. Umas almofadas em forma de coração. Uhum. Então, é a Fraternidade Feminina aqui de Balsas que produz, né? Sim, eu sei. Uma instituição que eu faço parte, que eu te falei que eu sou do estado. E essa almofada, a gente gostaria, né, de que tivesse mais... como é que é? Alcançasse mais. Porque realmente aquilo dá um sossego para a mulher, né? Porque no braço tem que ficar o tempo inteiro assim, por um período. E eu agora tô indo para São Luís, eu acho que eu vou ter que ir nesse hospital, não vai ter jeito. Vamos lá, já tá convidada para conhecer o hospital. Se não for quero comprar camiseta, eu já ia perguntar como é que faz para quem tá aqui em Balsas, adquirir a camiseta. Tem que trazer para cá, né? Tem um ponto a gente já, tá vendo? Tá nascendo uma voluntária aqui para vender camiseta pra gente nos próximos anos, já tá vendo? Eu acho que como é que nasce as coisas? A rede aí, ó. A gente pode deixar aqui, né? Então, tem um ponto de apoio. Tem um ponto de apoio. E eu vou, porque
assim, a gente tem que ver, né? Você tem que olhar, você tem que sentir. Não me peça pra ir na pediátrica que eu vou sair lá de me descabelando. Eu já fiz isso uma vez com um amigo nosso de Maceió que cuida de mala, assim. Ele nos convidou e eu fui porque ele era muito querido pra gente, mas eu saí destruída. O que acontece? As pessoas às vezes perguntam como é que a gente aguenta, né? Mas é porque como a gente trabalha com aquele todo santo dia, a gente vai ficando um pouquinho mais anestesiado, né? Não é que fica insensível. Mas não é... Mas a história da normalidade. Vai virando o normal da gente. E aí um médico pediatra... Mas nós tivemos lá uma oncopediatra que largou. Não conseguiu. Não conseguiu. Ela fez oncopediatria, foi trabalhar com a gente, ela saiu de lá para ser freira, depois também desistiu e hoje ela é pediatra. Né? Voltou para São Luís, hoje ela é pediatra. Mas eu acho que ela viu tanta coisa feia. É muito sofrimento, né? Não é que você não sinta a dor do outro, é porque que nem vocês estão lá, vocês sabem que aquilo pode ter cura, né? E tem alguém que não consegue ver e não ficar abalado com aquilo. Então, mas no começo a gente abala. Eu tenho 2 filhos. Aí eu chegava lá e eu olhava. Porque tem de toda a idade, né? Sim, não é assim, desde recém-nascido até na aula pediátrica até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Aí virou 18 incompletos, como a gente 18 incompletos, pronto. Então a gente vai lá, a gente olha, tá lá a criança. Meu filho hoje tem 14 anos, mas antigamente tinha um menino lá da idade do meu filho, até parecido com ele, sem perna, e meu filho adora jogar bola. Aquilo ali é uma coisa que deixa a gente assustado, tocado. Por isso que a gratidão tem então, que ser até diária. hoje a gente. E tem filho de amigo que foi pra lá com a gente, faleceu, tá jogando bola, quebrou a perna. Aí foi pro hospital, descobriu que tava com câncer no osso. Aí, traz pra cá, o pobre do menino não deu. Muitas vezes é aquela coisa que não ia descobrir. Aí o Deus fala assim, não, eu vou ter que te mostrar o que tá acontecendo, pra que de repente você entenda essa passagem, porque ia evoluir igual, ele ia ter o tempo, como você disse, cada um de nós tem o tempo, e o pai e a mãe não iam entender. Sim. Né? Então... E aí, quando é criança, normalmente é muito mais difícil de entender. Né? É como eu disse lá no começo, ninguém está preparado para nada. O pai da gente está com câncer, está terminal, passou 1 ano. Quando morre, a gente vai sentir do mesmo jeito. Vai sentir um pouco menos, às vezes, porque estava se preparando durante 1 ano. Mas não vai estar preparado. Ninguém está preparado para a morte. Pessoas dizem, eu não sou bom de hospital. De quem que é? Não, eu não quero ir nas coisas, eu não sou bom de hospital. De quem que é? Eu não conheço um cara, eu sou top em hospital, adoro, vou pra lá. Eu resolvo todos os problemas. Não. Gina, você falou sobre a questão do acesso, eu fiquei com uma dúvida em relação a, por exemplo, uma coisa é, vamos dizer, a pessoa que não sabe, não tem um diagnóstico, vamos dizer assim, definido, claro. E uma outra coisa, eventualmente, seria essa pessoa que já está realmente com diagnóstico, ela já fez, digamos, a pessoa está aqui em Balsas, ela fez os exames, fez acompanhamento, e ela está lá com o diagnóstico pronto, que ela realmente tem que fazer um tratamento, o câncer é esse e tal. A forma de entrada para a instituição, ela vai ser da mesma forma ou ela é diferente? Igual você falou, que tem a consulta, né, a senha, a consulta e o exame lá, né? Então, assim, é sempre nesse formato? Como que é? É sempre nesse formato, porque a marcação da consulta é feita pela Semarc, é feita pela prefeitura. Independente. O que acontece e que a gente é muito criticado, acaba sendo muito criticado, é porque a gente tem um posto da Semarc dentro do hospital. Aí o pessoal acha que é a gente que faz a marcação, mas não é. A gente tem um posto da Semarc com funcionários da prefeitura dentro do hospital para facilitar. Mas aí acaba que aquela fila acaba indo para dentro do hospital também. Sim. E esse aí é o formato da Semarc. Mas o que está acontecendo? Pessoas que têm lesões suspeitas. Hoje, como a gente está com muita gente para tratar, a gente não está mais procurando diagnosticar. São raros, só quando já tem encaminhamento mesmo. Então, eu tenho uma lesão na mama suspeita. Bom, mas pode ser benigno. Eu, por exemplo, tenho um monte de nódulo na tireoide que não é câncer. Entendeu? Mas o médico, quando ele vê, ele já... Ele sabe, ele vê aquele exame, ele diz, rapaz, isso aqui tá com muita cara de ser câncer. Aí ele já dá um encaminhamento. Essa pessoa a gente recebe. Eu tenho um nódulo na mama, eu quero ver o que é. Não, esse aí a gente não vai receber. Fora pra aí fazer vai pro hospital lá em São Luís, vai pro Hospital da Mulher para poder fazer o diagnóstico. No meu caso, eu tenho essas 2 mamas, por isso que eu faço acompanhamento semestral, né?
justamente porque eu sou crica mesmo. Mas não é nada grave, assim. É um nódulozinho benigno, né? E aí o que acontece? A porta de entrada é sempre a primeira consulta. Perfeito. Porque tem gente que também liga, minha rotina de cirurgia aí. Pronto, não é assim, não é o cara só entra aqui, bom, deixa eu te abrir. Não é assim. Eu tenho que saber, o médico tem que ver, tem que saber fazer anamnese, saber o histórico da pessoa, saber se já tomou alguma coisa, já fez um tratamento anterior para aquele negócio, né? Para alguma coisa, enfim, tem que conhecer o paciente, tem que fazer exames pré-operatórios no mínimo, mas certamente para câncer faz alguns outros exames. Então, o paciente que a gente chama de primeiro paciente... E essa questão da própria prioridade vai ser definida nessa consulta, né? Nessa consulta. Tem um tempo hoje entre conseguir a senha, a consulta... As primeiras consultas normalmente são rápidas, tá? O que demora mesmo é só a questão de... O sofrimento é para essa fila. Depois é tudo muito rápido. E a consulta não é marcada para daqui a 6 meses, é marcada para logo. Mas a pessoa tem que pegar essas filas. Ok. Porque é da Semarc. Depois que está dentro do fluxo, é super rápido e tranquilo. As pessoas já são diagnosticadas, já estão diagnosticadas, essa tem prioridade, porque já estão com diagnóstico. Quem a gente vai ter que investigar, às vezes tem exame que demora um mês, porque vai ter que ir para São Paulo, que não é feito no Maranhão, vai para fora para voltar e demora um tempo. Mas toda a porta de entrada é através da consulta. A gente não faz mais, está fazendo em Pinheiro, por exemplo, mamografia para rastreamento e tal, porque o movimento de lá ainda me permite fazer isso. Mas não tem os pacientes da Baixada que estão no hospital? Tem. Mas eles querem ir para Pinheiro? Às vezes não, porque o cara já está em acompanhamento com o médico há 5 anos, eu vou pegar e vou mudar o médico dele, ele não quer. Né? Aí a gente está pegando novos casos, esse ano já estamos chegando a quase 70 casos diagnosticados em Pinheiro, então começa a ter um movimento no hospital, fora as pessoas que querem ir para Pinheiro, né? São da região e querem mesmo ir para Pinheiro. Porque fica mais fácil. Mais perto, você está perto da família, né? Mas aí o que acontece? Então lá a gente ainda está fazendo rastreamento de câncer de mama, a gente ainda está fazendo diagnóstico, mas em São Luís eu não tenho. Por causa da quantidade de pessoas, a gente não tem a mínima. É importante esclarecer isso, porque às vezes a pessoa acha que vai fazer uma ligação, vai passar uma mensagem, pegar um guia diferente aqui de Balsas, vou chegar lá e pronto, não é? É importante ter até esse preparo, né? Sim. E tem uma situação também que as pessoas hoje são muito preocupadas. Então, eu tenho um sinalzinho aqui. Eu tô com câncer, eu tenho que ir para o hospital. Já pensou, se a gente fosse atender todo mundo, não ia conseguir atender quem está com câncer. Né? E, inclusive, a gente está tentando trazer também falando no sinalzinho, eu lembrei. Está sendo desenvolvido um aplicativo de inteligência artificial que ele sugere que aquele sinalzinho que a pessoa tem ali pode ser um câncer de pele. Então, a gente está trazendo isso aí aqui para o hospital, a gente deve soltar aí no próximo ano. E aí vocês vão poder baixar tudo por conta do hospital e botou aqui, tirou a fotinha e mandou. Você falando nisso, né? Tem inclusive cães, né? Que já detectam também de pele. Sim, lá nos Estados Unidos. Cheiro, o pessoal tá treinando. Umas coisas bem interessantes mesmo, né? O mundo da saúde evoluiu. Sim. É por isso. Por isso que a gente está vivendo. Exato. E ficando um pouco mais tenso. E é por isso também, né? Você que está ouvindo a gente aí, leva teu marido a laço. Né? Pega ele a laço, leva ele amarrado. Você que tem filha, esposa, mãe, conversa, né? Não é porque você é homem, fala, mãe, ó, você já fez o toque, de repente tá saindo algum líquido no teu sutiã, tem alguma coisa errada, tá disforme, tá aparecendo alguma coisa. Fala pra ir pro hospital, fala pra tua amiga, cara, tu fez o toque, tá? Vai lá, não custa. Sim, tem uma mancha no pênis, tem uma feridinha lá no pênis também, dá uma olhada. Tá. Mulher, olha, o cara, isso não é nada não, leva ele lá porque amarra e leva. Se não fosse nada, não tinha nada. Amarra e leva. Sabe quando uma mosquinha pica a manga, que aquele trem vai ficando esquisito? Começa a aparecer um negócio assim, né? Então, faça isso. A prevenção ainda é o melhor remédio. Sim. Se descobrir rápido, 90% de chance de cura, né? O pessoal mais antigo é muito sábio, né? E diz, é melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Não, e falando assim, né? Que tem gente todo padrão econômico. Você pagar um resort é mais barato que uma UTI.
né? Entendeu? É muito mais barato. Então pensa bem, só você ali no médico, faz o exame uma vez por ano e pronto, cara. Não precisa mais que isso. E principalmente se tiver facilidade de acesso. Isso. Porque, como eu tô dizendo, tem muita gente que tem a facilidade de acesso, tem plano de saúde, tem o dinheiro e não faz. Não, é que nem eu falo Não assim. vai acontecer comigo. Não vai acontecer. É que nem hoje em dia, É esses isso. dias, a última vez que eu fui fazer uns exames, a minha médica falou, você não vai pedir HIV? Ela falou, não, é porque eu tenho que ter achar, como é que ela falou? Ela não é achar, ela não usou esse termo. Tipo assim, eu tenho que me prevenir, você na cirurgia como se tivesse alguma coisa. Falei, não, senhora, tu vai pedir sim, que eu quero ver o resultado. Não quero saber disso, não. Quero eu ver o resultado. Por quê? Porque prevenir, né? Uma vez por ano, faz o exame de sangue, Tirar o gente. sangue mesmo. Já vai tirar. Faz o exame de sangue. 10, não muda nada. Porque o exame de sangue também tem a questão de leucemia, que era uma coisa que eu ia perguntar, mas daí a gente sabe também que o teu tempo... eu quero perguntar. Banco de medula. Como é que a gente faz para ir... Não tem ainda transplante de medula aqui. Aqui no Maranhão? Não tem ainda. Esse caso a gente referencia para fora. Teresina teria? Não, né? A gente está mandando para São Paulo. Para São Paulo. Nem Goiânia, assim, que seria mais Não, perto. a gente está mandando para São Paulo. Porque aí tem que ver quem que é referenciado pelo Estado. Ah, sim. Não, agora eu entendi. Não, É porque que eu ia tem. perguntar. Eu realmente nem sei se tem. Talvez até tenha. Mas só que a referência do Estado É automático. Eu ia perguntar justamente para quem quisesse, né? Se inscrever como doador, por isso que eu fiz essa pergunta. Sim. E ó, só voltando um pouquinho, eu até falei, porque não vai acontecer comigo, né? Mas eu aprendi já nesse tempo todo de hospital, eu tô só há 10 anos lá. Já é um tempo, mas eu tô dizendo só 10 anos porque Já viu tem muita gente lá que tá quase 40. Né? Quase quando 30, abriu o tá hospital. desde que... Pois é, o pessoal tá se A sua avó, né? Então, a pergunta que tem que ser feita não é assim, não é afirmação, não é na verdade não é afirmativa. Isso não vai acontecer comigo. A gente tem que perguntar isso. Por que não aconteceria comigo? Exato. Será que eu sou tão especial assim que isso, né? Que uma vez uma pessoa lá no hospital disse, por que isso está acontecendo comigo? Aí aquilo ali eu fiquei pensando um tempinho. Aí eu disse, mas por que não podia ser tu? Só por curiosidade, assim. Claro que eu não perguntei, né? Não vou perguntar, mas cara, por que eu? Por que eu? Mas por que não tu? Né? Então acho que privilégio você tem com o pai. privilégio tu tem em relação ao resto da humanidade. Exatamente. Né? Então, eu acho que a pergunta não é a gente tem que deixar de afirmar que isso não vai acontecer comigo e começar a perguntar assim, por que isso não vai acontecer comigo? Por que será que isso não pode acontecer Ou comigo? poderia ser, né? Poderia ser eu, então eu vou começar a me cuidar para que não seja. Sim. Né? E tal mão Pra E evitar. cara, basta olhar pro lado. Ele vai ver alguém que tá com câncer, ou que teve câncer, pergunta como é que é o tratamento. Se eu falar aqui agora pra você, eu vou te dar no mínimo 6 pessoas que eu conheço. E não é que eu conheço, são pessoas ligadas. Pois é. Entendeu? Não, e aqui em Balsas, assim, pessoas que são do nosso dia a dia. A Nocélia, né? A Principalmente Cris. em Balsas, que é um município menor, porque São Luís, muito vai conhecer. Se conhece. Tem uma amiga nossa. Mas pelo amiga menos de as infância. histórias vai conhecer. Uma amiga de infância, né? Começou a ficar cansada. Aí entra aquela coisa que a menopausa mascara, Dino. A mulher começa a ficar cansada. Não, eu tô no menopausa. Tretou, relou. Não foi no médico, Sabe não por fez quê? acompanhamento, né? Porque tudo, na verdade, tem uma justificativa. O Sebastião, amigo de papai, eu tô ficando velho, é engenheiro, tô com dor nas costas. Ele tava com metástase óssea, ele não tava com dor nas costas. Aí tomava aspirina, sei lá o que ele tomava. Aí no dia que ele não aguentou de dor, ele disse, travei e foi no médico. Não, você não tá travado. Não é uma hérnia que tu tens. Então, o câncer, ele mascara, e quando a gente sente, tá complicada já a coisa. Né? Então, tá mascarado pela menopausa, tá mascarado por uma dor nas costas, tá mascarado. Exato. E inclusive eu vendo esses dias um depoimento de um médico, ele falando que muitas vezes alguns CAs de mama podem vir com dor nas costas. Porque tem umas coisas assim que a gente diz, não, o câncer de mama ele gosta mais do outro câncer, que às vezes é osso, pulmão. Exato. Ele gosta mais desse tipo, então a metástase normalmente vai para esse axila, né? Sim, que a mama pega tudo aquilo. Aí tem que ver, às vezes tá só na mama, às vezes vai para axila. Então ele gosta mais de se expandir para aquela região ali. Então vai com uma dor nas costas, porque às vezes dá uma metástase, você tem dor nas costas já tá metastática, aí já é paliativo, né? Já é condução para. Né? Mas, olha, esse papo assim... Dá pano pra manga, né? Nossa! Duas mulheres. Aí na conversa tem que sobra.
Mas a gente sabe, como eu falou, né, que seu tempo aqui é um tempo bem programado. Precioso. Você tirou esse tempinho para todo mundo é precioso. explicar pra gente. Eu acredito que muita gente vai entender agora como é que funciona e de repente ajudar realmente o hospital, né, a instituição. E muito obrigada. E a gente deixa você aí com as suas considerações finais. O que você acha que de repente a gente não tocou em algum assunto assim? Eu quero só aproveitar primeiro para agradecer o espaço, né? E a gente é sempre importante falar sobre isso porque faz as pessoas pensarem um pouco, né? A gente não tá naquela época, não pode falar sobre essa doença, não. Tem que se falar muito. Tem que falar. E deixar só um recado do Novembro Azul, do Outubro Rosa, porque o pessoal fica pensando, vai falar, não, fazer exame porque é Novembro Azul. Cara, tratamento é o ano inteiro. Você tem prótese o ano todo, galera. Mama também. Não sai, ela não aparece só em novembro. Então, tem que tratar da saúde o ano inteiro, tem que estar investigando o ano inteiro, tá? Não é só nesses meses. Lá no hospital a gente tem muita briga, porque não, mas vocês querem distribuir 100, mas pessoal, é porque vocês têm um ano inteiro para fazer, querem fazer todo mundo em outubro, quer fazer todo mundo em novembro, aí fica aquela confusão, brigando lá na frente. Vamos fazer o resto do ano, vamos dividir, espalhar isso aí. De repente o povo tá pensando que outubro não é o mês da prevenção, aliás, da conscientização. Gente, outubro não é o mês que vai aparecer o negócio, não, tá? Não é que vai aparecer, pronto, foi muito bem colocado. Então é a consideração final, o que a gente tem para acrescentar, acho, na conversa, nesse momento, é isso. É prevenção, é o ano inteiro, o exame é o ano inteiro, a saúde é o ano inteiro, não é só nos meses coloridos que a gente chama, né? Outubro rosa, novembro azul, março lilás, setembro dourado, né? É legal botar as coisas. É pra conscientizar, né? Mas é o ano inteiro. Redes sociais, contatos. Fundação Antônio Dino, sem acento, sem cedilha. Se puderem, curtam e compartilhem. Por favor. Tô blogueirinho. Pode deixar. Né? E todas as informações para doação, do que a gente faz, dos projetos da gente, tudo vai estar lá. Okay. Tá? Pode entrar em contato pelo direct, tem, sim, né? Lá. Sim. Qualquer dúvida que tenha, também a gente responde. Viu? Endereço. Avenida Cerô da Mota, número 23. Mas é só botar no Waze Aldenora Belo. Eles sabem. Hoje é aplicativo. Sem celular ninguém vive mais. Facilita muito, muito mesmo. Vão agradecer. Por enquanto só São Luís e Pinheiro. Mas se Deus Por quiser. enquanto. Se Deus quiser, a gente vai chegar pertinho aqui de vocês. Vai ampliar, sim. E a gente vai deixar no final desse episódio também, vai estar lá nas informações na legenda, todas essas informações, endereço direitinho, telefone de contato. Então, você que acompanhou o nosso programa de hoje até aqui, já sabe, tá na legenda, né? Pode procurar aí, tem todas as informações a respeito da instituição, né? Da fundação. E é isso, gente. Mais um Chama na Butina, chegando ao fim. Muito obrigada, Dino, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, contar essa história. Essa que é uma bela história, né? E que com certeza faz outras belíssimas histórias na vida de muitas pessoas. Muito obrigada, viu? É isso, gente. Então, mais um Chama na Butina. Tchau, tchau. Até logo, pessoal. Tchau.